Quando os artistas humanos ficam acomodados, a máquina consegue capturar aquilo que eles tinham de melhor para oferecer no seu passado. Essa é a conversa de hoje. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e o tópico de hoje é algo que eu já estava observando há algum tempo, mas finalmente eu senti uma mudança marcante. A inteligência artificial finalmente me fez sentir alguma coisa. E esse é o perigo da máquina que consegue ser melhor que o ser humano. Claro que ela não consegue ser melhor que o ser humano, porque na verdade eu vou falar aí de covers que estão sendo feitos com inteligência artificial, então precisou do impulso e da criatividade de um ser humano para poder criar isso que a máquina está modificando. Mas ao contrário desses covers de inteligência artificial que a gente estava tendo até então, esses que eu estou escutando aí já faz algumas semanas, eles estão muito bons, né? Tem um canal aí que eu tenho certeza que o algoritmo já está recomendando para todo mundo, que é o Fake Music BR, é um canal que está crescendo muito rápido e eles estão fazendo covers e estão botando muito conteúdo numa velocidade muito alta e eles fazem uns covers de soul de artistas famosos. E ao contrário de todos os covers que tinham até então, primeiro, ele não tem aquela coisa na voz que parece muito digitalizado, então eles acharam uma maneira aí de deixar as vozes bem realistas. E tem uma coisa que os outros covers também não conseguiam fazer. O padrão de covers antigos era que eles usavam a letra, mas modificavam todo o resto. Então, para quem gostava muito da música original, não tinha muito além da letra que remetesse ao artista, né? Ou a música que foi criada originalmente. E aqui nesse canal aí, Fake Music BR, eles fazem covers que usam os acordes, usam as melodias, as letras e tudo que tinha na música original, mas modificada para um estilo diferente. E aí funciona muito bem. E essa foi a primeira vez que eu escutei um cover que não só me deu vontade de ouvir de novo, me deu vontade de botar numa playlist e me deu vontade de comprar um disco se tivesse sido feito, né, 10, 15 músicas do mesmo artista. Então é algo que pela primeira vez me saltou esse alerta de que, opa, a inteligência artificial está chegando num ponto em que eu não tenho mais moralidade ou regras ou barreiras para consumir ou não. Do tipo, não, eu ainda valorizo o artista original e eu não vou me submeter à revolta das máquinas, né? Tanto é que eu achei engraçado que eu botei, né, no thumb dessa chamada, eu botei pro ChatGPT ali, botar eu abraçado no Terminator e o meu rosto ficou totalmente modificado. A minha mão segurando a cerveja ele ficou meio estranha, mas eu deixei assim mesmo para provar que a máquina não tá 100%, mas ao mesmo tempo dizendo assim, vocês estão chegando lá, né? A máquina está quase vencendo. A diferença da máquina para um ser humano é que a máquina não tem capacidade de criar. A máquina só tem capacidade de modificar. Então a gente sempre vai precisar de um ser humano criando alguma coisa para a gente poder se conectar e observar, né? O vídeo foi feito justamente pelas máquinas venceram. Foi um título um pouquinho, né, exagerado, porque eu não acredito que elas venceram. E tem tudo por trás da experiência humana que eu ainda valorizo demais, né? Tem pessoas que se consultam com psicólogos de ChatGPT. E eu acho que tem algo humano, né, do risco humano, da inteligência humana, da conexão humana que a máquina nunca vai conseguir substituir. E na música é a mesma coisa. O que eu acho que a máquina está nos fazendo enxergar é talvez a preguiça dos artistas humanos que a gente está tendo hoje em dia. Talvez a falta de recompensa, né? Aquele vídeo que eu fiz lá sobre o Lars e a pirataria. Talvez esse foi o início da desvalorização da música, né? A gente já falou sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre o músico que não se valoriza, talvez. Porque nessas últimas semanas em que eu fui recomendado esse canal, Fake Music BR, vários artistas estavam lançando músicas novas. O Killswitch Engage lançou músicas novas, o Alter Bridge lançou músicas novas. E são duas bandas que eu gosto demais. E aí eu dei play nessas músicas novas de artistas que eu tenho uma expectativa, que são pessoas humanas com muito talento, e aí eu vejo nenhuma dessas duas músicas que eles lançaram me deu vontade nem de terminar de escutar a música. De uma mesmice, de uma falta de vontade. Não tem nada naquela música que já não tenha sido feita 1 milhão de vezes por essas mesmas pessoas. E aí tu vê assim essa estagnação criativa de uma banda que já tem anos de estrada, nos convoca a pensar o que será que faz o artista querer criar algo que cause um impacto emocional num fã. E a gente vê aqui bandas, né, que fazem mais do mesmo, já gravam sempre no mesmo estúdio, né? Então aí o Alter Bridge e os seus amigos ali, né, Seven Dust, o Wolfgang Van Halen e todas as pessoas que estão nesse círculo aí de bandas dos anos 2000 ou cresceram nesse círculo, todo mundo grava com o Elvis Basquets, que é aquele cara que também gravou o Slash, que o Miles acabou introduzindo esse produtor pro Slash, que já tinha produzido o Alter Bridge. Então a gente tem essa coisa de esse círculo de conforto, que as coisas não mudam, né? E nesse ponto, a
apesar de eu ter criticado no review, eu acho que é muito mais válido o Slash ter tentado gravar o seu álbum ao vivo, né? Claro, foi gravado na pandemia e teve seus problemas ali. Mas eu acho que ele não foi muito bem mixado, né? Mas o álbum, o Slash decidiu, né, quebrar um pouco a corrente de gravar sempre no mesmo estúdio e decidiu gravar um álbum ao vivo em outro estúdio. O resultado não ficou tão bom, mas é muito louvável a ideia de modificar, de mudar, de querer tentar algo novo. E agora, né, no momento da gravação desse vídeo, o Slash tá lançando um álbum ao vivo de blues. Então, o Slash é um exemplo de um cara que não se mantém travado. Ele não se mantém sempre na mesmice, nas mesmas coisas, no conforto. Ele tá sempre investigando alguma coisa, né? Ele fez o seu álbum em homenagem aos blues antigos, aí ele fez um festival que arrecadou dinheiro ali para uma causa que era importante para ele, ao mesmo tempo em que ele usou isso para tocar com outra banda e convidar outros artistas para celebrar o blues. Então a gente tem alguém que está se importando, mesmo com muitos anos de carreira, em evoluir o seu estilo. E aí a gente tem aí, eu vou usar o caso do Alter Bridge, que foi quem me chamou a atenção, assim, uma banda que as pessoas são muito talentosas, mas a música que eu escutei não me chamou nenhuma atenção, não me despertou nada internamente. E aí o contraste com isso, eu dou play ali, né, covers de The Who. A primeira música que eu escutei desse Fake Music BR foi AC/DC, eu acho que era Back in Black versão Soul. E era os acordes de Back in Black tocados numa guitarra sem distorção, com um vocalista ali, soul, funk, né, black music. E a gente vê assim que a interpretação que eles criaram, ou a inteligência artificial criou, ou uma mistura dos dois, eu não sei como é que é feito essa montagem de uma música de inteligência artificial, mas as pessoas desse canal estão fazendo de uma maneira em que tu pensa, poxa vida, né? Que isso me fez sentir algo, me fez querer reescutar AC/DC e me fez querer escutar uma versão funk, né, um disco inteiro de versões funk de AC/DC. Então, eles conseguiram trazer à toa algo tão criativo, tão inovador, com coisas muito bem feitas originalmente, né? O que prova que música boa funciona em qualquer estilo, né? E ali eles não fazem só AC/DC, eles fazem The Who, tem Guns N' Roses, tem Rolling Stones, né? Tem milhares de artistas, assim, o volume de músicas que eles estão lançando é impressionante, assim, eles estão lançando basicamente 2 músicas por dia, se eu não me engano, e covers de excelente qualidade. E aí é algo que me fez pensar assim, poxa, né? De novo, acho que vale a pena ressaltar o elemento humano, né? Nada vai substituir os artistas originais que tiveram um impulso criativo de construir essas canções que a gente ama, mas ao mesmo tempo ver essas canções com uma nova roupagem muito bem feita e de uma possibilidade que talvez até então não era novidade, né? No Brasil a gente teve esse movimento faz alguns anos atrás que eu acho que é uma pena que morreu rápido demais, mas tinha alguma banda aí fazendo covers de samba de clássicos do rock. E tu vê que funcionava muito bem. E aí tu começou a apresentar clássicos do rock para pessoas que não necessariamente escutam rock. E eu acho que foi algo louvável de fazer. Claro, eram músicos reais fazendo música de verdade, né? Mas era uma união de 2 mundos que funcionava muito bem. E aqui a gente está tendo uma união de outros 2 mundos que também funcionam bem. Talvez ninguém da área soul, gospel, né, black music estava interessado em fazer covers de bandas de rock. E aí esse canal preencheu esse nicho que funciona muito bem. Então a gente tem aí vozes excelentes, harmonias, a gente tem melodias, né? Preservando a essência original da música, das músicas que eles fizeram os covers, mas trazendo essa roupagem funk que tem muito embalo, tem muito movimento, te faz querer dançar, se mexer, sentir a empolgação da música, né? E aí isso é que me fez trazer essa reflexão de hoje, assim, o porquê, né? Que a gente não consegue talvez se conectar com artistas que já estão há muito tempo na estrada, né? Claro que tem as suas exceções, né? Iron Maiden, AC/DC, essas bandas que têm 40 anos de estrada, elas geralmente lançam coisas que não são iguais aos seus grandes sucessos de quando tinham 20 e poucos anos, mas ainda tem muita qualidade, né? O Power Up do AC/DC é um disco muito bom, e até então, até o momento da gravação desse disco, é o disco mais recente, mas mostra que as bandas ainda têm muito gás para dar, né? O Iron Maiden tem lançamentos fantásticos ali no meio da sua carreira, mais pro final, né? Apesar de eu não ter gostado muito do Senjutsu, eu acho que os discos ali pós Brave New World, que às vezes são meio ignorados, são discos excelentes. Então o Iron Maiden tem muito conteúdo já 30, 40 anos de carreira mais à frente, assim. Então eu acho que assim nos traz e nos faz o convite a pensar assim, por que os artistas se acomodam? O que faz o artista lançar algo que talvez não seja... Claro que tem a ver com o meu filtro de opinião pessoal, e se tu vai nos comentários, sempre tem o fã meio baba-ovo, que não importa o que o artista lance, ele tá lá digitando, meu Deus, que coisa ótima, que excelente, que maravilha. Mas eu acho que esse tipo de feedback, de comentários, ele não ajuda o artista a evoluir ou a entender que talvez o que ele fez foi meio padrão, né? É padrão.
Não tem nada demais, assim. Esse novo som que o Alter Bridge lançou podia estar em qualquer disco que não ia me fazer diferença nenhuma. Não me fez chamar atenção, por exemplo, Alter Bridge One, o primeiro disco do Alter Bridge, One Day Remains, e o Alter Bridge 2, né, o Blackbird. São 2 discos excelentes e que mostram uma evolução da banda, né? O 3 a gente já tem ali um conflito, que coisas mais progressivas começam a permear a banda, mas ainda tem músicas excelentes. E aí do 4 pra frente eu vejo que a banda meio que se perde entre a sua identidade original, que era muito mais vinda da nascente e da raiz do Creed, do que o Alter Bridge eventualmente ia vir a ser. Mas eu acho que o balanço ideal entre o passado e o futuro da banda é o 2 e o 3 ali. Então a gente tem bandas que se reinventam, buscam seu estilo e depois caem numa zona de conforto, né? O Kiss, notoriamente, deixou de lançar discos porque as pessoas não compravam discos, né? Aí tem essa coisa monetária do Kiss que sempre teve e também faz parte, né? É a indústria da música no final das contas, então as pessoas precisam vender discos. Mas o Kiss entendeu que as pessoas estavam muito mais interessadas no seu passado retrô e um setlist de clássicos do que necessariamente ouvir músicas novas e pararam a produção de músicas originais, né? O que eu acho uma pena, porque o Paul Stanley e o Gene Simmons são grandes escritores e eu vejo que essa acomodação nos traz uma incomodação que a inteligência artificial está aí para preencher. A inteligência artificial não se cansa. Ela pode, né? Todos os refrões ela pode cantar com a vontade máxima. A inteligência artificial não vai passar pela crise do Bon Jovi, da sua voz não funcionar mais, né? E claro que a gente tem toda essa discussão humana versus máquina, mas ao mesmo tempo a máquina extrai, né, como referência, porque a máquina não cria, isso é muito bom enfatizar, mas a máquina extrai como referência o auge de uma banda. E aí ela faz um cover mostrando o melhor que aquele artista tinha para trazer na sua própria versão, né, de alguma coisa do passado, assim. Então, a máquina captura o melhor do humano. E eu acho que isso é interessante da gente também conversar, né? O quanto o humano acomodado pede para uma máquina que está tentando representar o que ele tinha de melhor para nos oferecer. E aí vem a discussão também, né? A gente paga caro no ingresso para ver um Axl Rose fingir que canta, para ver um Lars errar tudo na bateria só pela fama que um dia eles já tiveram há 30 anos atrás. Será que ainda vale a pena ficar glorificando a preguiça e a falta de recursos que essas pessoas têm para tentar capturar um lado mais jovem que a gente se perdeu, para tentar validar uma nostalgia perdida no tempo? É para isso que a gente paga ingresso hoje em dia, para postar que foi no show. Dave Lee Roth, né, com 80 anos, usando calça de couro apertada, é um visual que a gente não quer mais enxergar, né? Mas a gente fica ali validando esses artistas em cima do palco, assim, é quase que uma coisa meio bizarra, né? A gente tentando capturar essa nostalgia e aí a gente valida essa desilusão, né? Essa ilusão que nos traz desilusão, né? Desse cara subir no palco com 80 anos fingindo que ele é o David Lee Roth dos anos 80, com calça apertada e uma voz inexistente. Então, eu acho que assim, tem um lado nosso que precisa deixar ir. Tem um lado nosso que precisa se desapegar. Mas como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Será que a inteligência artificial vai vencer a batalha da criatividade humana? Esse fica o ponto pra gente refletir. E o meu nome é Eduardo e a gente se vê num próximo vídeo.